Desde 2022 está sendo lançada no Japão uma história inédita que se passa após a batalha contra Hades nos Elísios, enquanto Saori e seus cavaleiros que trajaram armaduras divinas retornam à Terra vagando pelas dimensões. Uma deusa se ergue para castigar a humanidade por se rebelarem contra os deuses, derrotando até mesmo Hades, Hypnos e Thanatos. Nêmesis decide destruir a Terra. Para isso, ela usará o asteroide Adrasteia, que irá exterminar o planeta de uma vez por todas. Temendo esse destino imposto pela deusa da vingança, Hades pede que Poseidon a detenha e proteja o mundo durante a ausência de Atena. O imperador do mundo dos mortos ressuscita temporariamente os generais marinas, que renascem trajando as Sapures. Mas graças ao sangue de Poseidon, que ressurge uma vez mais em Julian Solo, as escamas dos marinas são recuperadas, e ao elevarem seus cosmos ao máximo, elas assumem a forma original de arquiscamas, os verdadeiros trajes sagrados da era mitológica. A batalha entre os generais marinas contra os espíritos, os lendários heróis mitológicos escolhidos por Nêmesis, decidirá o destino de todos. Descubra agora o top 5 das maiores revelações de Rise of Poseidon, incluindo a primeira Kamui oficial de Saint Seiya. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. O fim da nova saga oficial de Poseidon dos Cavaleiros do Zodíaco é confirmado. Suda Tsunakan, responsável pela arte e história, sob a aprovação do mestre Kurumada, anuncia que terminou os esboços da história até o capítulo final e revela que restam apenas mais 8. Portanto, a saga deverá ser encerrada no capítulo 20. Ela segue um formato similar ao dos filmes clássicos dos anos 80, onde um deus maligno surge com um seleto grupo de guerreiros poderosos, prontos para desafiar os cavaleiros de Atena. O grande segredo do Pégaso da era mitológica. No capítulo 14 de Rise of Poseidon, temos o primeiro cavaleiro de Pégaso, Xixin, nos tempos mitológicos, onde teve de superar as 12 provações impostas por Nêmesis, a deusa da vingança, e Justitia. Contudo, apenas metade dos testes mortais foram apresentados na história. Prova de Áries: resistir vestindo a pele do carneiro em chamas até todo o fogo se extinguir. Touro: sobreviver após ter seu corpo puxado por 4 touros. Gêmeos: lutar contra si mesmo. Câncer: aguentar 100 caranguejos beliscando seu rosto. Leão: ensinar pelo menos 3 truques a um leão faminto. E Virgem: memorizar os 100 volumes do Código Legal enquanto belas donzelas tentam fazê-lo cair em tentação. Mas o autor Suda Tsunakan revela a segunda parte das provas baseadas nos 12 signos do zodíaco. Prova de Libra: encontrar escamas de dragão suficientes para equilibrar com o peso de um filhote de tigre. Escorpião: ser picado 15 vezes por um escorpião venenoso. Sagitário: acertar todos os alvos de arco e flecha a cavalo na primeira tentativa. Capricórnio: competir contra uma cabra para devorar rapidamente os 100 volumes do Código Legal memorizados no teste de Virgem. Aquário: beber 10 litros de chá amargo de uma só vez. Peixes: capturar um tubarão devorador de homens vivo. Revelados os mistérios da nova saga oficial de Poseidon. A saga de Asgard não existe no mangá canônico, porém Suda Tsunakan nos mostra como seria Siegfried de Tube Estrela Alpha, com os traços do mestre Kurumada. A arte foi feita em comemoração ao Ano Novo Chinês do Dragão 2024. Além disso, a personagem exclusiva da nova adaptação de Saint Seiya no filme live action, Graad no Japão, que é baseada nos conceitos da tecnologia no desenvolvimento das armaduras de aço da Fundação Graad, mesclada a Jango, líder dos Cavaleiros Negros, também foi desenhada por Suda com os traços inspirados no mangá original, sendo Jango em sua versão feminina. Além de usar inúmeras referências das obras da Kurumada Pro, Suda também apresenta em seus cenários referências de locais reais, como ocorre com a Universidade de Yodesquila no capítulo 8, que é baseada no Instituto Nacional General José Miguel Carreira, no Chile. A inspiração do mangaka para os movimentos de Belerofonte, um dos espíritos heróicos de Nêmesis, vieram das cenas de ação de Seiya de Pégaso na abertura do anime clássico. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo, agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Os maiores segredos da nova saga oficial de Poseidon. Suda Tsunakan, além de ser um mangaka profissional, demonstrou ser muito fã do mestre Kurumada, homenageando constantemente usando referências não apenas de Saint Seiya, mas também de outros trabalhos do criador original. No capítulo 8 temos um vislumbre da vida normal de Baian de Cavalo Marinho, caso Poseidon não despertasse nos tempos modernos. O jovem
nadador canadense beija sua namorada. A cena é uma referência ao beijo de Kiko e Kenzaki na obra Ringi ni Kakeru de Masami Kurumada. A ilustração da capa do terceiro volume homenageia a clássica arte do mangá de Saint Seiya, publicada na revista semanal japonesa Shonen Jump 25 em 90. A técnica Fogo de Santelmo, executada por Pollux de Atanasia, é uma referência ao filme O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas, cuja versão japonesa da música foi gravada por Hironobu Kageyama, responsável por mais de 10 músicas originais do anime clássico dos Cavaleiros do Zodíaco, entre elas Soldier Dream, abertura da saga de Asgard e Poseidon. A forma Object da Arca-Escama de Dragão Marinho homenageia a forma vertical variante da figura do dragão marinho da linha dos bonecos vintage da Bandai, sem Cloth Series de 88. A armadura dos Cavaleiros do Zodíaco inspirada em Pokémon Enchurato. E Rise of Poseidon, ou Ressurreição de Poseidon, é a nova saga oficial de Saint Seiya em lançamento no Japão, que apresenta pela primeira vez as escamas dos generais marinas da era mitológica. Essas vestimentas originais em seu máximo esplendor são chamadas de Arca-Escamas. Suda Tsunakan, o autor, revela que as asas da Arca-Scale de Yodiskila são baseadas no Pokémon Horin Moon, Lua Estrondo. Ele também confirma que a face do urso é inspirada em Shurato, um dos animes clássicos da Rede Manchete nos anos 90. Em Kakure Daishogun, robô da série Tokusatsu Ninja Sentai Kaku Ranger, chamado de Ninja Megazord na adaptação Power Rangers. O panfleto de brinde da loja Gamers, distribuído na compra do volume 1 do mangá em seu lançamento no Japão, possui uma arte da deusa Nemesis em trajes casuais. A ilustração é baseada no desenho de Masami Kurumada de Silent Night Show. No capítulo 11 temos a Batalha dos Marinas contra o filho de Zeus, Pollux de Atanasia, que é o lendário boxeador. Suas cenas desferindo os golpes foram baseadas em Ringi ni Kakeru, o primeiro grande sucesso de Masami Kurumada no Japão. Jet Lavender de Takeshi Kawai em Ringi ni Kakeru foi homenageada, se tornando uma técnica de Pollux. Também foram usadas as técnicas Boomerang Square, Hurricane Bolt e Special Rolling Thunder. É revelada a primeira Kamui oficial dos Cavaleiros do Zodíaco. A saga oficial Rise of Poseidon está em sua reta final. A história, lançada desde 2022 no Japão, será encerrada no capítulo 20, compilando 4 volumes no total. A batalha contra Nemesis, a deusa da vingança, apresentou Shishin, o primeiro cavaleiro de Pégaso da era mitológica, os generais marinas Trajano, Sapuris e Arca-Escamas, os espíritos com suas shells e muitos personagens carismáticos como Justitia, a descendente dos titãs perdoada por Zeus, o imperador celestial. Porém, o grande destaque de Suda Tsunakan, autor da saga sob a aprovação de Masami Kurumada, é a Kamui de Poseidon. Isso mesmo, pela primeira vez temos a aparição oficial de uma vestimenta exclusiva dos 12 deuses do Olimpo, visto que Atena, Poseidon e Hades usaram na série clássica armadura, escama e sapuris respectivamente, e Artemis e Apolo não tiveram seus trajes apresentados oficialmente como Kamuis. Vale lembrar que as armaduras divinas usadas pelos Cavaleiros de Bronze não são Kamuis. Contudo, a primeira representação de uma Kamui, feita pelo mestre Kurumada, foi a de Zeus, publicada na Enciclopédia Oficial em 2001 no Japão e em 2004 no Brasil. O panteão olimpiano está cada vez mais sendo mostrado e citado nas obras atuais dos Cavaleiros. Será que isso significa que o dia do lançamento da saga de Zeus canônica está se aproximando? Não perca os capítulos finais da épica batalha de Poseidon contra Nemesis, sempre em primeira mão. Subscribe e comenta #Kamui, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de Cavaleiros.